Olha, o Instituto foi uma espécie de continuidade do que eu vinha fazendo no Brasil, só que agora em larga escala e com panorama global, né? Porque eu nunca, quer dizer, essa descoberta, digamos assim, na transição do FMI para essas outras atividades que eu fui exercer no Brasil, a descoberta de poder ter tempo para refletir, pensar, escrever e tal, isso daí não era algo que eu quisesse abandonar, eu não queria abandonar isso. Então, quando eu voltei para Washington, uma opção que esteve aberta para mim foi justamente a opção de voltar para o FMI, mas eu não quis. Eu não quis porque eu queria justamente dar continuidade ao que eu já estava, às atividades que eu já estava desenvolvendo no Brasil. Então, a opção de ir para o Instituto, que também surgiu muito cedo quando eu cheguei aqui, foi a óbvia, até porque eu sempre havia acompanhado o trabalho do Instituto, e, além disso, eu já conhecia várias das pessoas do Instituto, porque muitas delas passaram pela Casa das Garças, inclusive o próprio John Williamson, que tem tinha, né, uma ligação muito forte com o Brasil, em particular. O John já havia nos visitado na Casa das Garças, até lá. O Dionísio era muito amigo do John, então já tinha estado com ele no Rio e tudo. Quando eu cheguei no Instituto, o John tinha acabado de se aposentar, mas ele ainda frequentava o Instituto de vez em quando. E tinha outras pessoas, o Bill Klein, que agora está aposentado também, mas que foi outra pessoa muito importante no debate do Consenso de Washington. Consenso de Washington tal qual originalmente formulado, né? Não a caricatura em que se tornou o Consenso de Washington. O próprio John Williamson era uma pessoa que detestava a caricatura em que se transformou o Consenso de Washington, mas o Bill Klein era outra dessas pessoas que tinha tido um envolvimento enorme com o Brasil, principalmente nos anos 80, e que ainda estava lá no Instituto na época em que eu fui para lá, em 2014, final de 2014, 2015, quando eu fui para lá. E então foi assim, de certa forma até, Guilherme, para mim foi uma experiência assim meio que full circle, sabe? Porque muitas daquelas pessoas que viriam se aposentar subsequentemente, mas muitas daquelas pessoas que estavam no Instituto, que tinham sido grandes expoentes das políticas econômicas internacionais nos anos 80, quando eu estava aqui quando criança, estavam elas lá quando eu voltei para cá, né? E sim, estavam prestes a se aposentar e tudo, mas estavam lá. Então, foi um full circle, assim, curioso para mim. E o Instituto é um lugar onde que é isso, você tem portas giratórias diversas, né? E as pessoas que geralmente o que acontece lá muito é o seguinte: pessoas que foram do governo americano, ou pessoas que foram de outros governos de outros países, ou pessoas que foram do FMI, acabam passando pelo Instituto em algum momento, né? Hoje em dia, a gente tem lá várias dessas pessoas. O Olivier Blanchard, que foi economista-chefe do fundo, é meu colega no Instituto. O Jason Furman, que foi advisor do Obama, advisor econômico do Obama nos anos Obama, é nosso colega lá. Enfim, o Maurice Obstfeld, que também foi economista-chefe do fundo. O Larry Summers, que é do nosso board, entendeu? Figura controvertida, polêmica e tal, mas está lá ele, é do nosso board. Então, é um lugar onde tem muita intensidade, assim, mas, ao mesmo tempo, é um lugar que, pelo próprio fato de ser um think tank, né? Então, um lugar que é semi-acadêmico, semi-policy. Então, exatamente nesse espaço que eu gostava de trabalhar, foi o lugar perfeito para mim, assim, em termos de fit, né? Em termos do que eu queria fazer. E eu também recebi, ao mesmo tempo, um convite para dar aula na SAIS, que é a Escola de Estudos Internacionais da Johns Hopkins, né? Da Universidade Johns Hopkins. O Peterson Institute é aqui, a SAIS é aqui. Era essencialmente sair de uma porta e entrar na outra. Então, eu reconstruí um pouco aqui o que eu tinha no Brasil, que era dar aula na PUC e trabalhar com o Dionísio na consultoria, fazendo o que a gente fazia. Aqui eu recriei isso, Instituto e SAIS. E foi, enfim, tem sido extremamente rico. Até porque o Instituto, por ser um lugar muito aberto, permite a você ter linhas de pesquisa diversas. Então,
Eu, desde aí, a gente já imagino que já a gente vai falar de pandemia, mas quando começou a pandemia e que eu resolvi me voltar aí mais para a área médica, o Instituto me deu toda a liberdade de fazer isso. E o que eu sempre considerei fundamental. O que eu certamente não poderia ter feito se eu tivesse no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, numa outra instituição qualquer dessas. Mônica, a gente quer muito falar de pandemia, mas me permita antes levar essa conversa para uma outra direção. Você é muito bem-sucedida, Mônica. Você, em alguma biografia tua, eu li que você era a única mulher do seu departamento. Em alguma delas, em algum momento da tua vida, parece que isso era verdade. Você tem uma trajetória, e você narrou para nós aqui, se casou jovem, teve seus filhos, e imagino que há duríssimas penas, mas alcançou um equilíbrio trabalho, família, nunca é simples, e para a mulher acadêmica é sempre mais difícil. E nos últimos anos, e aí eu estou pensando sobretudo nos anos do governo Rousseff, com o seu protagonismo como voz importante, ouvida no debate público, você foi, em alguns momentos, pichada de antifeminista, e outras mulheres brilhantes, como assim, a Laura Carvalho, da USP, por exemplo, que também fazia uma apreciação dura da gestão econômica de Rousseff, não é? Eu queria entender assim, como que você se posiciona nesse debate sobre o feminismo internacional, como você vê essa apropriação do debate no Brasil. E acho que esse é um tema sensível, mas eu queria muito te ouvir a esse respeito, né? Porque eu imagino que você deva ter passado por poucas e boas em alguns momentos da trajetória. Passei por poucas e boas, sim. Várias vezes, em várias instâncias, assim, mais jovem, mais velha e de certa forma, até recentemente. Mas, assim, o que eu me dei conta a partir de um determinado ponto é que a melhor forma que nós temos, né, no caso, mulheres economistas, acadêmicas, economia ainda é uma disciplina, infelizmente, uma área da ciência muito, muito fechada para um determinado segmento de pessoas, né? É uma ciência, uma disciplina que acaba sendo tem muito pouca diversidade. Tem mais hoje em dia, bem mais, está melhorando, o que é muito bom. Inclusive tem um debate fortíssimo aqui nos Estados Unidos exatamente sobre isso, assim, uma pressão imensa para que a academia americana econômica se remodele, porque não é possível ser tão excludente quanto se é. Mas ainda é verdade que, de um modo geral, não é muito fácil ser mulher na carreira de economista. Não é. E você acaba tendo que, às vezes, engolir certas coisas e, às vezes, tendo que passar por cima mesmo. Assim, acaba tendo que ter um temperamento do tipo trator, vou passar por cima, não vou deixar. E isso tem prós e contras, né? Tem muitos prós e contras. E para mim, assim, o que foi sempre muito enriquecedor na parte acadêmica, aulas, é que eu sempre consegui atrair muitas alunas e sempre consegui ser mentora de muitas alunas. E acho que ajudei algumas, pelo menos, a olhar para a economia e para uma futura carreira acadêmica na economia de uma forma mais positiva do que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres encontra nessa profissão, principalmente quando está pensando em ficar na área mais acadêmica. Mônica, e justamente nessa condição de mulher economista, influente no debate, você viveu um momento de profundas transformações e de radicalização política em que você estava ali no meio, né? Então você pega o processo de impeachment, há inclusive muita gente te criticando porque você se reposicionou frente ao impeachment um tempo depois, percebendo o que tinha acontecido e escreveu muito sobre isso.
Você pega as eleições de 2018 como uma voz influente ainda, e tudo muito complicado ali naquele cenário, inclusive uma polarização que talvez a gente nunca tenha visto na história política recente do Brasil, e chega na pandemia também nessa mesma condição que, se não ajudou a aguçar, pelo menos não melhorou o debate público. Parece que o debate público continua bastante complicado. E eu estou dando esse contexto para quem está nos ouvindo, porque você, nesse contexto de extrema polarização, radicalização política, você toma uma decisão importante pessoal e profissional. Você faz não só um reposicionamento de posições, mas você faz uma mudança de área, que no Brasil, em geral, é tida como um tabu. Né? A gente fica pensando, principalmente para quem está como nós aqui estamos na área acadêmica, né? Você sai de uma área e vai para outra, isso é muito mal visto, em geral, por aquelas mentes mais conservadoras dentro das guildas, né? Das guildas e das seitas acadêmicas que a gente tem aqui no país. Nos Estados Unidos, eu presumo que seja um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, eu quero te ouvir. O que motivou, em primeiro lugar, a sua decisão de fazer essa guinada? Quais foram os desafios de fazê-la? E como é que você está se sentindo hoje, já entrando numa outra área que tem muito mais a ver, inclusive, com esse momento tenebroso que a gente está vivendo da pandemia? Bom, aí a gente volta um pouco ao início da conversa, né? Eu sempre fiquei... essa minha vontade de fazer alguma coisa na área biomédica nunca deixou de estar presente. E eu sempre tive essa tensão entre as duas, né? Economia e biomédicas. E sabia que acabei indo para um caminho, mas também queria ter ido para o outro. Queria ter feito as duas coisas simultaneamente, mas evidentemente isso não é possível. E aí o que aconteceu veio a pandemia. A partir do momento em que começaram a sair as primeiras notícias da pandemia, ainda em janeiro de 2020, quando tinha muito pouca coisa, o pouco que havia vinha da China, vinha truncado, a gente não tinha ainda muita noção do que estava acontecendo, eu comecei a ler os artigos científicos que estavam saindo, e numa determinada altura eu falei assim, bom, a gente vai ter pela frente alguns anos muito difíceis, a nossa vida vai mudar, e pelo menos durante algum tempo a nossa vida vai mudar radicalmente. Esse é o momento para eu fazer o que eu sempre quis fazer. Aí eu apliquei para uns cursos em Harvard, na Escola de Medicina de Harvard. Entrei, tudo online, né? Evidentemente, mas eu fiz pouco mais de um ano de medicina na Escola de Medicina de Harvard. Para mim foi extremamente enriquecedor, porque deu para perceber nesse arco todo da pandemia que a gente tem vivido, aonde as pessoas estavam fazendo projeções erradas ou projeções equivocadas no que dizia respeito à recuperação da economia mundial, recuperação de países específicos, recomendações de política econômica, e eu levei esse debate para dentro do Instituto, porque eu comecei a ensinar os economistas lá, porque de início, assim, me lembro que em abril já estava todo mundo trabalhando de casa, em 2020, e numa determinada altura a gente fez uma reunião, isso era próximo das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, então nós sempre preparamos as nossas próprias projeções sobre a economia mundial, e as projeções estavam completamente alucinadas, porque as projeções previam assim, que dali a 3, 4 meses estava tudo bem, o mundo ia recuperar e tal, e naquela altura eu me lembro de ter dito assim, olha, vocês estão lendo tudo errado, não é assim, essa é uma situação muito mais complicada. Esse é um vírus que desencadeia uma doença muito difícil de conter. Isso vai se espalhar para o mundo inteiro de forma muito rápida, não vai sumir, porque esse vírus não será erradicado. E eu comecei a usar muitas das coisas que eu estava estudando até nos cursos que eu estava fazendo em Harvard. Eu comecei a levar isso para os seminários internos nossos do Instituto. E, num determinado momento, eu estava ensinando imunologia, virologia, epidemiologia para os economistas. E isso mudou radicalmente, assim mesmo. Lá dentro, as pessoas, de repente, viram que, de fato, a coisa não ia ser do modo como estava se apresentando e como muitas pessoas estavam achando que ia ser. E isso começou a fazer uma diferença grande lá dentro do Instituto, o que abriu esse espaço
para mim, de continuar nessa área, né? De continuar fazendo isso que eu já vinha fazendo. Até chegar num ponto, isso foi mais ou menos o quê? No início desse ano, talvez, e a gente está em julho já, nem dá para acreditar, mas quando bateu assim, no início de fevereiro, eu pensei assim, bom, isso aqui ainda vai continuar por muito tempo. Eu investi esse monte de tempo, energia e grana fazendo esses cursos todos que eu fiz. Agora eu preciso da qualificação. Agora eu quero qualificação. Aí, bom, como eu não vou me mudar para Boston, eu resolvi procurar os programas aqui que eram tidos como excelentes programas e onde eu poderia eventualmente ter essa qualificação que eu estava buscando. E aí o programa esse de imunologia e microbiologia da Universidade de Georgetown tem um hospital enorme, que a Med School da Georgetown é grande e importante, e é aqui, é perto da minha casa. Eu não preciso me bater para Baltimore, para Johns Hopkins e menos ainda para Boston. Então, eu resolvi aplicar para esse programa. E como, tendo tido todo esse background anterior, né, de ter feito esses cursos e tal que eu tinha, eu fui entrevistada por duas pessoas, o diretor do programa e a investigadora principal do laboratório ao qual eu vou me juntar em agosto, e fiz o meu application e fui aceita. Apesar de estar vindo de uma área totalmente distinta, né? Mas tinha passado por essas outras coisas todas aí. E aí agora é isso. Agora eu fiz fiz o né? On-off, assim, off economia, on imunologia. Virou o fio, então. Virei o fio. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Então, à luz de tudo isso, uma trajetória na economia muito segura, treinamento de ponta, você com esse pendor a vida inteira para ciências da vida e agora você está efetivamente abraçando esse outro caminho e dando vazão a esses interesses. Como é que você, Mônica, qual seria a sua melhor hipótese para o fato de que a América do Sul, que você conhece tão bem, conhece o debate tanto político institucional quanto sobre macroeconomia. Por que a gente é o epicentro dessa pandemia e aparentemente vai continuar sendo por algum tempo ainda? Qual seria a sua hipótese para isso? Aqui é que entra, eu acho, o aspecto fascinante assim da pandemia e que foi o que me levou, na realidade, a pensar eu preciso agora da formação biomédica também. Porque eu estava vindo de outro lado, né? E eu vejo assim as pessoas da área biomédica vindo desse lado. E o que falta realmente para você ter a compreensão é o encontro dessas áreas. Você precisa ter o olhar biomédico e você precisa ter o olhar político e socioeconômico. Eles se unem. Você não consegue entender a pandemia e nem entender todo o rol de políticas públicas que você precisa fazer para enfrentar uma pandemia se você não tiver esse olhar conjunto dessas áreas se juntando. Então, aqui foi onde eu vi que eu primeiro, precisava da formação na área biomédica mais sólida do que eu tinha, e onde eu vi também uma área de pesquisa muito rica, porque todas essas perguntas que a gente se faz sobre a pandemia e suas consequências em regiões distintas do mundo trazem consigo não só as questões epidemiológicas e biomédicas, mas principalmente o contexto político, o contexto social e o contexto econômico. E na América Latina, eu acho que a gente só consegue realmente entender por que a América Latina foi tão falha, de um modo geral, nas suas respostas, talvez à exceção do Chile e do Uruguai, que até recentemente estava indo muito bem, mas em todos os outros, e a Costa Rica, mas em todos os outros países tem sido uma devastação, e essa devastação ela não vem apenas
de algumas coisas, né? Então, não é só dizer que as pessoas se negam a entender a ciência e se comportam como se não houvesse pandemia. O vírus teve a variante XYZ, agora é tudo em alfabeto grego, evidentemente, que são mais isso, são mais aquilo, são mais transmissíveis, não sei o quê, e nos atingiram porque nós também não estávamos tendo as devidas precauções. Não, é muito mais complicado do que isso, né? Porque você tem todas as questões, primeiro, políticas. A América Latina é uma região, e sempre foi, onde as instituições e os sistemas políticos são muito fracos e fragmentados, onde a vulnerabilidade é muito grande. Isso explica, em grande medida, por que nós somos uma região que sofre muitas crises, né, de todas as naturezas possíveis. A gente está vendo agora na área de saúde. Então, esse contexto é extremamente importante. Ao mesmo tempo, é a região mais desigual do mundo. Não falo só de desigualdade de renda, estou falando de desigualdade de acesso. Então, é acesso à educação, acesso à saúde, sim, desigualdade de renda também, mas desigualdade é algo que tem várias facetas, né? Então, é algo que também tem que ser estudado de forma interdisciplinar. É um imenso calcanhar de Aquiles para nós, o grau de desigualdade que nós temos. A informalidade das nossas economias, é que eu não falo só do trabalhador informal, mas da informalidade nas próprias relações econômicas. A gente, quando olha assim, não é dizer que as pessoas sejam pouco profissionais da América Latina, mas existe um tipo de relação estabelecida, assim, que é muito diferente do que você vê em outras partes do mundo, que se rende muito facilmente a uma espécie de mistura e de pessoas cruzando linhas que não deveriam ser cruzadas. Isso já entra mais numa parte, eu acho que cultural, sociológica, sei lá, mas temos esse aspecto, né? Temos um aspecto, assim, esse é absolutamente cultural e nosso, não à toa a literatura da região é marcada por isso, nós temos um viés pelo pensamento mágico. Tá? É uma região que funciona assim. Os grandes escritores da região, todos foram dessa linha, de uma forma ou de outra. Isso tem uma enorme influência no momento em que você está tendo um choque dessa magnitude. Somos sociedades que desacreditam nos nossos governantes, porque escolhemos mal, sempre escolhemos mal, né? Então, de um modo geral, essa crise que agora está muito acentuada por muitas coisas, essa crise de democracia que está acentuada em tantas partes do mundo, nós sempre tivemos isso na América Latina. Isso está mais acentuado agora, mas não é novidade para nós. Isso é uma realidade com a qual a gente convive. E um pensamento econômico muito, muito mal articulado, assim, em todos os lugares, né? A gente sempre tenta pegar da prateleira algumas coisas que estão prontas lá e tentar aplicar nos nossos países, sem se dar muita conta de se aquilo vai encaixar realmente naquela realidade ou não. Essa tem sido a nossa tendência por anos e continua sendo a nossa tendência hoje. Então, eu acho que a explicação para por que a América Latina está do jeito que está, ela passa por todas essas áreas. Ela não pode ignorar nenhuma delas, porque todas elas são igualmente importantes. E foi justamente pensando nisso e pensando nesses dilemas unicamente latino-americanos que, para mim, foi importante fazer essa transição de áreas. Porque, embora eu tenha o conhecimento de algumas dessas pernas mais socioeconômicas e políticas, né, pelo lado da economia política, me faltava a outra perna, a perna ciência e biomédicas. Eu acho que é assim que você consegue se transformar numa pessoa que consiga ter um olhar mais profundo sobre os dilemas que a gente ainda vai ter. Porque, sim, a pandemia vai acabar um dia, agora ela vai deixar um rastro de destruição, né? E esse rastro de destruição na América Latina, numa região que já vinha se autodestruindo antes da pandemia, esse rastro de destruição vai ser mais profundo, vai ser maior e vai precisar de gente com a capacidade de interligar todos esses pontinhos, porque sem isso a gente não sai do buraco onde a gente está.
Mônica, era justamente isso que eu ia comentar. A gente vê no debate público, nas redes sociais em particular, alguns especialistas da área biomédica que estão tentando dar um passo para poder entender um pouco melhor o contexto político, têm se posicionado politicamente, o que eu acho fundamental, mas ainda há muito pouca gente, eu diria quase ninguém, que consegue conciliar de maneira adequada essas duas dimensões, né? A dimensão, né, epidemiológica da coisa, mas também a consideração socioeconômica, política, etc. E que bom que você está desbravando esse caminho, que é um caminho desafiador, mas fascinante ao mesmo tempo, né? Ouvindo você falar, dá até vontade também de dar umas guinadas de área, talvez voltar um pouco para o passado. Eu também quis ser médico no início da vida acadêmica, enfim, acho que o Davidson sabe dessa história. Mas, enfim, bom te ouvir sobre isso. E para a gente poder terminar num tom um pouco mais ameno, né, sem essa carga toda da discussão da pandemia, eu queria te fazer uma pergunta que é a chave do nosso programa. A gente quer ouvir as pessoas com relação a isso, que é a seguinte. Eu queria que você comentasse conosco qual foi a cidade que você mais gostou de visitar, de conhecer, que mais te fascinou de alguma forma, e qual é a cidade do mundo que você não conhece, mas que você gostaria de conhecer? Uma das cidades que mais me fascinou quando eu conheci, tanto que eu voltei lá algumas vezes depois, foi Bangkok. Eu fiquei absolutamente encantada por Bangkok. Algumas coisas me atraíram em Bangkok em particular. Primeiro, eu sou uma pessoa naturalmente atraída pelo budismo. Não necessariamente o budismo Theravada da Tailândia, mas os preceitos budistas de um modo geral. E o que sempre me encantou em Bangkok é que Bangkok é uma cidade super sofisticada, super moderna, onde você tem lá no centro, onde você tem os shopping centers, o centro principal da cidade, tá? Você tem aqueles edifícios enormes, de arquitetura super moderna e tal, e ao lado tem um templo budista, com incenso, com as pessoas indo lá por flor, os homens de terno, as mulheres com roupa de trabalho indo lá. Então, aquela coisa, exatamente você vê em Bangkok aquele conflito assim entre o Ocidente e o Oriente, de certa forma, e aquilo ali convive de alguma maneira, assim. Então, para mim, a cidade que mais me fascinou até hoje foi Bangkok, assim, sem nenhuma dúvida. E moraria em Bangkok. Inclusive, pensamos em morar em Bangkok há alguns anos atrás. Mas, tendo a possibilidade de visitar, eu não preciso morar lá. Então, sem problema quanto a isso. Então, Bangkok é essa cidade para mim. Em relação a alguma cidade que eu ainda não tenha visitado e que eu tenho muita curiosidade de ir, por incrível que pareça, e é tudo na Ásia, tá? Por incrível que pareça, eu não fui. Hoje em dia tem outro nome, é Ho Chi Minh City, mas eu vou chamar de Saigon. Eu não cheguei a Saigon. Eu fui à Tailândia várias vezes, eu viajei, fui à Malásia, viajei bastante pelo Sudeste Asiático, mas não cheguei ao Vietnã. E eu gostaria muito de ir a Saigon por alguns motivos, mas um dos principais é por causa do livro do Graham Greene, The Quiet American. Uau! Mônica Baumgarten de Bolle, economista, cientista social, é uma literata também muito talentosa e agora enveredando-se para uma carreira ou para uma possibilidade de estudo, sabe-se lá o que vai efetivamente desabrochar desse investimento, né? Mas um investimento nas ciências da vida. Mônica, foi fascinante conversar com você. Muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, adorei.